Comércio Tocantins está sempre procurando novidades e agora nós estamos com o professor Wolfgang. Professor, como vai? Tudo bem, satisfação em estar mais uma vez numa FLIT. Terceira vez que eu participo de lançamento de livro e já pelo segundo ano consecutivo com essa obra lançada pela editora do Senado Federal. Professor, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho, explicasse sobre esse livro, Cultura Quilombola. Fala um pouquinho pro pessoal, explica, porque como eu cheguei aqui agora sem saber de nada, né? Então eu quero que o senhor explique, porque é um leigo falando para outras pessoas que ainda não conhecem esse trabalho. Manda bronca, divulga, porque aqui é um programa jovem, um programa onde as pessoas... a minha intenção é realmente tirar a dúvida do pessoal quanto a o que você está fazendo. Explica para eles. Bom, em primeiro lugar, talvez seria importante explicar o que é quilombola, né? Ainda, apesar de, desde a Constituição de 88, as comunidades quilombolas estarem asseguradas com seu direito, em 2003 começaram a ser implantadas as políticas públicas para atender essas comunidades, muitos ainda não sabem o que de fato é uma comunidade quilombola. Ora, comunidade quilombola são aquelas comunidades que, digamos assim, são remanescentes ainda, são descendentes dos negros escravizados. E especificamente essa comunidade que eu pesquiso já há 6 anos e meio, com a qual eu convivo inclusive, ela se origina em 1850, portanto, antes da Lei Áurea, antes da dita libertação dos escravos, né? Então ela se instalou em Arraias, que fica aí a 460 quilômetros de Palmas, bem no sudeste, na divisa do Goiás. E ali eles vivem, cultivam a terra, vivem da agricultura familiar. E tem uma coisa importantíssima, que é a sua cultura. Essa cultura quilombola, na sua grande maioria, não é conhecida, nem em Palmas, nem nas grandes cidades e nem no Tocantins. E isso me fascinou, porque isso faz parte do que nós chamamos de patrimônio imaterial. Isso é uma riqueza. E uma riqueza que estava assim escondida, como se fosse uma cultura menor, e não é. Então eles têm, por exemplo, manifestações culturais que remontam a 1300 e pouco em Portugal, por exemplo, quando surgiu a Roda de São Gonçalo. Então lá surge uma manifestação cultural que inclusive sistematizei e depois foi publicada em livro. Inclusive, como você pediu, nós vamos oferecer um livro da Roda de São Gonçalo para você sortear, né, para você divulgar, e ninguém conhecia. E é uma coisa restrita no Tocantins ao sudeste, aquela região de Arraias, e eles preservam isso. Agora veja bem, preservar uma manifestação cultural, claro, ressignificada, com valor agregado, mas que remonta a 1320 em Portugal, já é uma coisa extraordinária. E eu sempre digo o seguinte, está na hora, né, de, além de contar a história do Saci Pererê, que claro, tem o seu valor histórico, né, é importante, também contar as histórias vivas, que ainda ocorrem, por exemplo, na Lagoa da Pedra e também em outras comunidades quilombolas. O apoio, como é que está o apoio governamental sobre isso? Bom, apoio governamental não existe sobre isso, né? Municipal também não? No meu caso, não. Nessa minha pesquisa específica, não. Ela se originou com uma pesquisa, são pesquisas acadêmicas. Este último livro, Cultura Quilombola, é fruto de um mestrado na Universidade Federal, no programa de Ciências do Ambiente, focado na linha de pesquisa de cultura e meio ambiente. Então, dali surgiu esse trabalho de 350 páginas, numa linguagem acessível, né? E que mostra, inclusive, uma coisa no nosso mundo, por exemplo, a globalização, ela vem com tanta força, e ela tenta até, da mesma forma como faz com que todo mundo goste de Coca-Cola, goste de usar o mesmo tipo de roupa, por exemplo, seja jeans, seja outra, a moda, a música, principalmente a música americana, os trejeitos e assim por diante,
assim ela também tenta atingir e diminuir a cultura local. E é exatamente isso que eu pesquiso, por exemplo, a importância de manter essa cultura que eles têm e de não achar que as suas práticas culturais, suas manifestações culturais têm menos valor do que, por exemplo, as que passam na televisão. Eu costumava dizer assim, está na hora de nós descobrirmos que a dança da Xuxa, que eles dançam, é tão importante quanto a dança da Xuxa, ou quem sabe muito mais importante que a dança da Xuxa. Tem uma pergunta que não quer calar e eu não estou aguentando, tenho que perguntar. Um investimento como uma feira dessa, no estado de Tocantins, que eu já estou cansado, sabia que eu já estou enjoado do pessoal falar, o estado mais novo, a capital mais nova. Vai ficar mais nova pro resto da vida, até criar um outro. Aqui, um investimento como esse, adoro, gosto de vir aqui, está fomentando trabalho, quantas pessoas não estão lucrando com isso, mas nós estamos falando de saúde. Se o senhor ligar qualquer emissora hoje, você vai falar sobre HGP. Qual é a diferença hoje entre educação, a viabilidade de um evento tão grandioso quanto esse e a saúde que está precária no Tocantins? Eu acho que você deve fazer essa pergunta aos nossos deputados. Não, eu quero a sua opinião. Sim, eu até posso dar, mas os deputados é que são omissos, em parte, em de fato levantar essas questões. E a sociedade organizada também. E agora é um momento excelente para isso. Em primeiro lugar, eu acho que tem que se respeitar um princípio constitucional que são a porcentagem, quanto de dinheiro tem que ser investido em educação. Então, que esse dinheiro destinado para a educação, que não pode ser destinado para outra coisa, seja muito bem investido. Agora, eu não sou a pessoa para dizer se um investimento desse extrapola ou não, porque eu não tenho os números na minha frente, eu faria um pré-julgamento se eu dissesse não, isso aqui está sendo mal gasto. Então eu teria que ter números na minha frente, eu não posso ser leviano em fazer acusações. Eu acho que é algo importante. Só que, por outro lado, eu acho que os professores, diante de uma estrutura, a gente vê, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu não sou contra trazer, por exemplo, cantores famosos do Brasil. Aqui são vários, nessa feira são vários, e que com certeza não ganham pouco. Eu mesmo não sei quanto, mas isso aí não é pouca coisa. Se você compara o dinheiro que esse pessoal leva e não deixa aqui, leva para fora, investisse mais, ou ao menos repartisse um pouco com a cultura regional, se investisse mais, por exemplo, em valor aos professores, na aquisição de livros, me parece que a repercussão seria muito maior. Porque o show você assiste, lembra ele. Agora, se você investir nos professores, mais dinheiro, ele compra os seus livros, esse livro vai para sua casa. E ele vai lembrar de que isso ele comprou com o dinheiro que ele ganhou numa feira. E ele investiu em cultura, investiu em educação. Então, essa é a minha opinião. Me parece que isso seria um dinheiro bem aplicado. E quanto à questão da saúde que você diz, realmente existem problemas sérios. Então ali tem que fazer um exame bem mais acurado, porque de fato há distorções. Eu não vou comparar a saúde com a educação, porque a educação precisa mais dinheiro. A educação não tem dinheiro que chega. O que está sendo investido, por mais que tenha propaganda sobre educação, ainda é pouco. Porque nós vemos a realidade brasileira e o Brasil só vai se modificar se investir mais em educação. Professor, o nosso programa, já pelas perguntas o senhor já viu que é diferente. Nosso programa, ele quer mostrar, por exemplo, a beleza. Não é um programa de politicagem. Eu não estou falando de Zé, Maria ou João, não. Estou falando do que o povo realmente fala. Do que eu vejo da minha janela, né? Do que eu estou vendo e do que o senhor vê. Por isso que eu falei assim, professor, eu quero saber a sua opinião. Porque o senhor é produto que está aqui agora mostrando o seu trabalho. Gostando, tenho certeza, desse grande evento que o governo tem realmente que investir muito em educação. Mas o senhor é prato da casa, mostra esse lado quilombola, mostra um trabalho tão bonito quanto esse e não poderia ficar ausente de uma pergunta como essa que eu te fiz. Porque muitas pessoas querem ouvir alguém falar. E o senhor como professor, eu como
estão fazendo esse trabalho que eu estou fazendo agora, não podemos deixar de fora isso. O senhor concorda comigo? Eu concordo, e eu gostaria de colocar uma coisa. Por exemplo, você fala nessa questão de investimento, de educação, de estrutura e tudo mais. O que eu tenho a dizer é o seguinte, por exemplo, a primeira obra publicada sobre a Lagoa da Pedra é a Roda de São Gonçalo, que ocorre lá. Esta obra está na 3ª edição e ela foi colocada no governo passado nas escolas estaduais. Por, inclusive, cumprir um preceito legal, que é a Lei número 10.690, que obriga as escolas a lecionarem, a terem material didático sobre a história da África e afro-brasileira. Entretanto, se nós olharmos Palmas não tem esse livro nas escolas. E ele está ali para ajudar, inclusive, a educação e preencher esse preceito legal. E o prefeito até hoje nunca se manifestou sobre isso. Esse livro, Cultura Quilombola, que está na 2ª edição, é a única obra de um autor do Tocantins publicada pela editora do Senado. Esgotou em menos de 4 meses na 1ª edição, foi republicado, algo até raro, pela editora do Senado, nessas obras especiais. Não está nem nas escolas estaduais e nem nas escolas municipais. E não é por falta de aviso, é por falta de vontade. Esse é um recado direto. Quer dizer, é um alerta que eu faço. E que os professores, diretores e tal, reclamem isto, porque isso é um material que se refere a uma cultura do Tocantins, ele preenche um preceito legal e tem a contribuir muito com a educação do nosso estado. Então aí sim eu digo, olha, quem sabe vamos dividir um pouco melhor esse dinheiro. Porque se eu visasse lucro com um livro desse, mas eu não ganho um centavo com isso. É um livro, é um produto colocado à disposição da sociedade para ajudar a sociedade a compreender a sua cultura, a preservar a sua cultura e com isso, inclusive, cumprir o que está, digamos, até subscrito, né, pelo Brasil. O Brasil é um signatário desse documento da Unesco, que é um protocolo internacional de proteção e promoção da diversidade das expressões culturais. Para quem quer adquirir esse livro, qual os passos a seguir fora da FLIT? Acabou a FLIT, como é que a pessoa vai fazer para poder adquirir esse livro? Bom, aqui no caso desta obra, Cultura Quilombola, entra no site da Livraria do Senado Federal. Aí procura a obra nas edições do Senado Federal, Cultura Quilombola. E ali mesmo tem um link, né, que ele acessa, faz a aquisição do livro e recebe ele, né, no caso desse por R$25, que é preço de custo. Esse é preço de custo, são 50 fotografias coloridas, além dos textos, e recebe na sua casa sem despesa dos Correios. É muito barato porque, olha só, 350. o Ignaldo vai pegar mostrar as imagens do livro. Eu quero falar para o senhor que está de parabéns, obrigado pela entrevista, superou a minha expectativa do que a gente ia falar. E quero que o senhor agradeça o pessoal pelo tempo de estar com a gente aqui nesse programa e convidar o senhor em outros